A Laís que foi batizada, amém? Ela foi batizada esta terça-feira passada, amém? E também Deus está trabalhando poderosamente, irmãos. Mas hemos estado estudando o livro de Hebreus, lembra? Então, hoje Hebreus, capítulo 8. E o título que eu pensei para o capítulo 8 é A Nova Aliança. Hebreus capítulo 8, a nova aliança. Sabemos que Hebreus trata muito sobre a comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas é muito importante entender que o autor de Hebreus está tratando de nos entender que a nova aliança, a aliança de Jesus, é o mais importante, amém? Vamos ver a escritura para ter um contexto aqui. Em Lucas capítulo 1, vamos lá. Em Lucas capítulo 1, versículo 77, vamos ler uma escritura para nós entendermos o estudo hoje. Fala assim: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar a seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Lucas 1, 76 ao 77. Amém? Então aqui está falando de João Batista e fala que João Batista iria ir antes de Jesus e dar o conhecimento da salvação ao povo mediante que? O perdão dos seus pecados. Ser salvo implica ter os teus pecados perdoados. Ser salvo é igual a ter os teus pecados perdoados, amém? Amém. E essa é a nova aliança que nós temos, é a aliança do perdão dos pecados. Com esse contexto podemos ir a Hebreus capítulo 8, vamos lá. Em Hebreus 8 é um capítulo bem curto, mas a maioria do capítulo o que faz é que cita uma escritura de Jeremias capítulo 31. Cita Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Eu quero que leamos isso. Aqui no versículo 7 fala assim: Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse. E aqui, os próximos versículos está falando literalmente, citando Jeremias 31. Vamos ler a promessa cá. Fala assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor a do maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Esse versículo 12, o último versículo, é a nova aliança. Fala, Deus iria que? Perdoar a maldade e não lembrar mais dos seus pecados. Aqui Jeremias fala: eu estou fazendo uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, amém? Tem o Antigo e o Novo Testamento. Este pacto vai ser diferente do pacto que eu fiz lá em Israel. Com Israel eu dei a lei de Moisés a vocês, estive no deserto, mas ainda assim vocês não seguiram. E a Bíblia fala que causou dor ao coração de Deus. Deus deu sua aliança aos judeus, eles não seguiram a aliança. Imagina o dor no coração de Deus. Ele deu a aliança, mas não seguiram a aliança. Não seguiram a lei de Moisés. Mas agora eu vou fazer uma
nova aliança. Eu vou dar esperança a vocês de novo. E essa aliança não vai mais precisar ninguém ensinar você. Em outras palavras, não vai mais necessitar um sacerdote para intermediar entre você e Deus. Eu mesmo, Deus, vou perdoar seus pecados e não mais me vou lembrar deles. Amém? No Antigo Testamento, para você ser salvo, você tinha que seguir a lei de Moisés. Então, se você pecava, você tinha que ir ao altar e tinha que ir ao templo e levar literalmente um sacrifício animal. E esse sacrifício animal era degolado para simbolizar a sangue de Jesus que perdoa agora seus pecados. Amém? Mas tinha que ir por meio do sacerdote. E cada manhã, cada noite, no templo de Israel, faziam sacrifícios para o pecado. Além daqueles que levavam os sacrifícios pessoais, cada manhã e cada noite tinha um sacrifício animal por os pecados do povo. Obviamente, isso simbolizava o perdão que Jesus nos dá agora, amém? Mas a promessa era esta: eu vou fazer uma nova aliança, eu vou perdoar os seus pecados. Agora, quando começou essa nova aliança? Vamos a Marcos capítulo 1. Vamos lá. Em Marcos 1, versículo 4, fala isto: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento, por isto, para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região de Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram bautizados por ele no rio Jordão. Aqui a Bíblia fala que João apareceu no deserto e ele começou a batizar pessoas. Para quê? Para que se arrependessem e para que seus pecados fossem perdoados. Eles eram salvos. Ele começou a batizar pessoas por primeira vez na história da Bíblia. João Batista começou o ministério dele 6 meses antes de Jesus. Ele foi a primeira pessoa que começou a batizar. Para quê? Para salvar pessoas, para que seus pecados forem perdoados. Amém? Antes desse tempo, não tinha batismo. O batismo no Antigo Testamento não é nomeado. Então, agora é a primeira vez que as pessoas iriam ser salvas sem a lei de Moisés, sem um sacrifício animal. Aqui está começando a nova aliança. Amém? Então, muito animador isto. Como a terça-feira que ela foi batizada, amém? Então, ela foi perdoada de seus pecados, não somente os pecados passados, mas também, e difícil de entender, os pecados futuros ainda. Ela só tem que manter-se fiel até o último dia. E a sangue de Jesus continuamente vai perdoar ela de todos os seus pecados futuros. Amém? Amém. Que legal, hein? Esta é a nova aliança. Mas a pergunta tem que ser feita: de onde vem essa ideia louca de bautizar pessoas? A palavra bautizo literalmente é o que se chama uma transliterização. O que significa isso? É uma palavra grega que foi introduzida para nós aqui em português, que literalmente significa imersar. Imersão. Imersão implica estar debaixo da água, debaixo da areia, completamente coberto da água. Imersão. Então, as traduções literais não falam que você seja batizado, fala você seja imersado para o perdão dos pecados. Então, de onde veio esta ideia? Olha Mateus capítulo 21. Mateus 21. A nova aliança. Em Mateus 21, os fariseus, eles querem questionar a Jesus. Vamos ver aqui no versículo 23. Mateus 21, 23, fala: Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se deles
os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu autoridade? Quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissemos do céu, ele perguntará: então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então aqui Jesus, eles querem atrapalhar Jesus, os líderes religiosos, com uma pergunta. Para quê? Para matar ele e para colocar ele na prisão. E eles falam: com que autoridade, Jesus, você faz o que você faz? Quem é você para fazer essas coisas? Está sanando pessoas? Está levantando pessoas da morte? Com que autoridade você faz essas coisas? Quem é você? Jesus fala: ok, eu vou responder essa pergunta. Mas primeiro eu vou fazer-lhes uma pergunta a vocês. O batismo de João, esta loucura, este batismo novo de João, que começou agora, de onde é? É ideia dele? Dos homens? Ou é algo de Deus? Eles começam a pensar, esses líderes religiosos, não? Estão com raiva, não? Porque nos fazem essa pergunta? Eles pensam: se falamos que é de Deus, ele nos vai perguntar: então por que vocês não seguiram ele e se batizaram? Mas se falamos dos homens, nos vão apedrejar, porque o povo inteiro entende que ele era um profeta. Eles falaram: a verdade, não sabemos por quê. Não sabemos se o batismo de João é dos céus ou dos homens. Ele fala: então, eu tampouco lhes vou responder essa pergunta. Muito bom. Quando você está sendo perseguido, é bom responder com uma pergunta. Mas o ponto aqui é que implicitamente Jesus está falando: o batismo de João era dos céus, amém? Não era dos homens, não era a ideia de João. Olha Lucas capítulo 7, continuando o argumento aqui. Está comigo, irmãos? Lucas 7, versículo 29. Lucas 7, 29. Fala: todo o povo, atos publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Que vamos explicar essa escritura aqui. Todo o povo, o que fez Jesus e João Batista em Israel era incrível. Todo o povo, atos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram pessoas odiadas por os judeus. Eram judeus mesmos que coletavam impostos para os romanos e também roubavam para eles mesmos. E vemos que depois se converte em Zaqueu, lembra? Mas essas pessoas todos reconheceram: nossa, o caminho de Deus é justo. Ouvindo Jesus pregar, eles reconheceram: o que Deus fala é bom, e por isso vamos ser batizados por João. Mas os fariseus, que eram os que mais conheciam a Bíblia, os peritos na lei, peritos em espanhol significa expert, não sei se é a mesma coisa, que imagino que sim. As pessoas que mais conheciam a Bíblia, eles falaram: não vamos ser batizados por João. E em não ser batizados por João, olha o que fala a Bíblia aqui: rejeitaram o propósito de Deus para eles. Qual é o propósito de Deus para qualquer pessoa? Não é ser rico, verdade? O propósito de Deus não é ter muitas coisas materiais, não é ter uma saúde muito boa. O propósito de Deus, na verdade, é ser salvo, amém? Esse é o propósito de Deus. Então, eles não foram salvos
porque não foram batizados por João. O que implica isso, irmãos? Que o batismo, biblicamente, era para a salvação. Não era algo opcional, como ensinam muitas igrejas. Era para a salvação. Era um propósito de Deus para as tuas vidas. Era para você receber o perdão e a salvação. Jesus batizou paralelamente com João. Olha em João capítulo 3. Vamos lá. Está comigo, irmãos? João 3, versículo 22. Antes de morrer, Jesus batizava. Olha isto. João 3, 22 fala: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto aconteceu antes de João ser preso. Muito boa escritura. Antes de Jesus morrer e ir nos céus, Jesus e seus discípulos batizavam. Então, vemos que as condições climáticas mudaram de 2000 anos atrás. Fala que havia muita água lá. Agora, Israel é deserto só. Mas, naqueles tempos, havia muita água. Os rios eram muito mais caudalosos. Uma palavra que é caudaloso. Os rios eram muito mais grandes. Por quê? Porque a terra, sendo trabalhada tanto, teve muita erosão e se tornou um deserto. Mas, naquela época, havia muita água lá. E João estava batizando. E no outro lado do rio, Jesus e seus discípulos estavam batizando, amém? Que batismo estava fazendo Jesus? O mesmo que João. Estava batizando para o perdão dos pecados, antes da sua morte. Depois, capítulo 4, versículo 1, vamos lá. João 4, 1. Algo acontece cá. Fala, João 4, 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, amém? Aqui passou bastante tempo e estavam batizando os dois, mas Jesus batizava mais que João. Por quê? Porque Jesus estava treinando seus discípulos para batizar. Em João 3, Jesus e seus discípulos batizavam. João 4 já estavam treinados os discípulos e Jesus não batizava, ele só supervisava aos discípulos. Por isso é que batizou muito mais Jesus que João. Por quê? Porque João era incrível, mas estava fazendo o trabalho sozinho. Jesus se multiplicou em seus discípulos. Por que é importante? Porque o batismo era e é para o perdão dos pecados, era e é para a salvação, amém? Hoje é muito incrível porque hoje vamos ter um batismo da região sul, outro, amém? Amém. Mas vamos batizar na região oeste, um menino, amém? Amém. Mas hoje vai ser batizado Arthur da Mackenzie, amém? Amém. Então ele é Mackenzie da região sul, mas porque ele estudou com meninos da região oeste, vai ser batizado lá na região oeste, amém? Amém. Então ele está animado, ele esteve ontem no culto de inglês. Arthur também é filho de um discípulo que se chama Reinaldo, que foi restaurado a Deus faz como 1 ano e meio. Então, Deus está trabalhando poderosamente, amém? E logo em breve ele vai estar aqui conosco na região sul também, amém? Deixa que se batize lá, amém? Depois vem para cá, amém? Deus está trabalhando. Então, o batismo, irmãos, era para o perdão dos pecados. Depois, o que acontece? Jesus morre na cruz, amém? 3 dias sepultado, ressuscita entre os mortos. Depois de ressuscitar, a Bíblia fala que ele está com seus discípulos 40 dias pós-ressurreição, ensinando a eles sobre o reino de Deus, amém? Amém. Você imagina ver a Jesus ressurreto e estar com você por 40 dias, flutuando um pouquinho, amém? Fazendo milagres, amém? É incrível. Ele está ressurreto, incrível, por 40 dias. O último dia, quando ele ascende nos céus, como fala Atos 1, ele fala as últimas palavras dos discípulos.
ele dá o que se chama a grande comissão. Vamos ver lá em Mateus capítulo 28. Vamos lá. Mateus 28, 18 ao 20. Ele fala isso. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus aqui, depois disto, não tem mais palavras de Mateus, ele ascende nos céus, amém? E ele aqui dá a grande comissão. Ele fala: agora, irmãos, façam discípulos de todas as nações, bautizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Qual é a diferença entre o batismo de João e o batismo aqui? A diferença é que agora era para todas as nações. O batismo de João só abarcava o povo judeu. Essa é a diferença. Mas o batismo de Jesus iria ser agora para todas as nações. Agora Jesus está ampliando a mente deles. Vocês 11 discípulos, porque Judas se suicidou, lembra? Vocês 11, agora tem uma missão muito maior a que vocês tinham antes. Antes estamos bautizando e salvando pessoas em Judeia e em Samaria. Agora, e em Israel. Agora vocês vão a todas as nações, amém? Incrível, não? E os apóstolos repetem isto em Atos capítulo 2, vamos lá. Atos 2, versículo 36, fala assim a Bíblia. Portanto, Atos 2, 36, portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Os apóstolos, Jesus e João Batista pregaram a mesma coisa, eram congruentes. O batismo era para perdão dos pecados. E além de ser batizados acá, você recebe o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo não é receber os dons do Espírito, é receber a pessoa do Espírito, ou a habitação do Espírito, é receber Jesus, o Espírito. Deus é um só, ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Quando fala aqui em Atos, seja batizado no nome de Jesus, é a mesma coisa que em Mateus 28, que fala, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa, porque Jesus é Deus, Jesus é o Espírito, amém? Quando você é batizado, seus pecados são perdoados. Por seus pecados ser perdoados, o Espírito Santo de Deus entra no seu coração e mora em você. É a pessoa do Espírito. Em João 14 a João 16, fala ao Espírito como Ele lhes ensinará, Ele estará com você, Ele é o Consolador. Quando você se batiza, você recebe o Espírito Santo, amém? Amém. Ele. Agora, esse Espírito dá dons, mas nós estamos falando dos dons agora. Cada um de nós acá temos o dom do Espírito, temos a pessoa do Espírito Santo em nosso coração, amém? Amém. Se você é discípulo, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é Deus dentro, te dá a capacidade de viver a vida cristã. Romanos 8 fala que se você não tem um Espírito, você não pode obedecer a Deus. Ainda que você queira obedecer a Deus, se você não tem um Espírito, você não pode obedecer a Deus. Então,
Eu entendi que quando me bautizei recebi o Espírito Santo por várias razões. Uma, porque consegui arrepender-me da minha impureza sexual. Eu antes não podia, era impossível. Uma semana, pouco tempo eu caía de novo. Mas quando eu me fiz discípulo, eu fui puro. E eu falei, nossa, como estou conseguindo? Por quê? Porque tenho o Espírito Santo de Deus. E por meio da oração, por meio da Bíblia, por meio do discipulado, eu consigo ser uma pessoa pura e não cair mais em pecados como masturbação, pornografia, etc. E eu fiquei muito alegre. Segunda coisa que eu entendi que teve o Espírito Santo é porque eu entendi melhor a Bíblia. Eu era religioso, então eu lia a Bíblia antes de ser discípulo. Mas eu não entendia muito bem a Bíblia. E como era semi-agnóstico, eu gostava mais de livros como Provérbios, Eclesiastes, não? Mas quando me bautizei, me tornei um discípulo, uau, o livro de Atos é incrível, não? Como não cristão, eu não gostava de Atos. A história é muito repetitiva. Mas como discípulo, eu comecei a entender a Bíblia mais profundamente. Por quê? Porque era o Espírito de Deus, amém? Então, você recebe o Espírito Santo quando você é bautizado, amém? Agora, tem pré-requisitos para o batismo. Não que você pega qualquer pessoa na rua e batiza ele e é salvo. Não, tem pré-requisitos. Quais são? Fé e arrependimento. Você tem que ter fé para ser batizado. Fé em quê? Em Jesus. Fé em que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E você precisa, como fala Atos 2, arrependimento. Que é arrependimento? Em Mateus 28, vão e façam discípulos, bautizando-os. Quem você bautiza? Os discípulos. O arrependimento implica tornar-se um discípulo. Não implica que você é perfeito como discípulo, porque ninguém é, mas implica que você está vivendo como discípulo. Você está indo aos cultos, amém? Você está estudando a Bíblia, tendo tempos com Deus, você está orando, está lendo a Bíblia, está evangelizando. Implica que você está começando a viver como um discípulo, amém? Amém. E só essa pessoa é candidato para o batismo, amém? Só essa pessoa. E isso é muito bom. Mas o que implica isso? Tem muitas doutrinas falsas no mundo sobre o cristianismo. Por quê? Porque Satanás é astuto. Ele é malvado. Satanás é malvado. Imagina, ele sabe que está condenado, mas ele ainda, sabendo que tem pouco tempo, eu quero destruir o maior número possível comigo. Isso é muito maldade. Como uma pessoa que tem imagina uma pessoa que infelizmente tem AIDS, não? Ele fala, ok, vou morrer, mas eu vou espalhar minha doença com o maior número possível. Tem pessoas assim. A vida me fez mal, eu vou fazer mal ao maior número possível. Assim Satanás. Ele é um inimigo forte, mas Deus é mais forte, amém? Amém. Mas, o que temos que entender? A arma de Satanás é doutrinas falsas. E a doutrina falsa é muito similar à doutrina verdadeira. Se vai enganar você com uma nota falsa de R$100, como vai ser essa nota? Vai ser uma nota muito similar à verdadeira. Tem que ser muito similar, mesmo cor, mesma textura, a tal ponto que você tem que fazer como fazem as lojas acá, que pegam essa caneta invisível, não? Que colocam, porque é tão difícil ver a diferença entre uma nota falsa de R$100 bem feita, não é assim? Que eles precisam dessa essa caneta invisível, que se é ruim, o cor sai. Uau! Quais são as doutrinas falsas principais aqui no Brasil? A primeira é que você pode ser bautizado como bebezinho. Por que isso é falso? Porque tem pré-requisitos para o batismo. Uma é fé e arrependimento. Eu fui batizado como um bebezinho. Primeiro, não lembro, amém? Segundo, como um bebê pode arrepender-se? Não pode arrepender-se. Como um bebezinho pode ter fé? Não tem fé. Tem muitos
muitos argumentos que essas igrejas fazem, porque bautizam crianças, mas não tem argumento em contra da Bíblia. A Bíblia fala que você precisa fé e arrependimento antes do batismo. Isso, irmãos, é muito forte. Por quê? Porque no mundo tem mais ou menos 2,2 bilhões de pessoas que acreditam em Jesus. Isso é bastante, mas o mundo tem 7 bilhões. Dos 2,2 bilhões de pessoas que acreditam em Jesus, mais de 1 bilhão, mais da metade, é de igrejas que acreditam no batismo infantil, como católico, presbiteriano, luterano, etc. Mais da metade das pessoas que acreditam em Jesus tem uma doutrina falsa sobre a salvação. O que temos que fazer nós? Amar a eles. Amém? Estudar a Bíblia com eles e trouxer pessoas como eu ao reino e convertir eles verdadeiramente. Amém? Amém. Depois, que talvez é a doutrina falsa mais propagada agora no Brasil, é a doutrina falsa que você é salvo só aceitando Jesus. Se você faz uma oração a Deus, sinceramente, você nesse momento recebe o perdão dos pecados e o Espírito Santo. E depois, essas igrejas sempre bautizam nas águas, mas não bautizam para o perdão dos pecados, bautizam só como simbolismo. Isso também aconteceu comigo. Eu me tornei evangélico humano antes de ser discípulo. E eu estava com minha ex-namorada aí, e eu queria, sinceramente, eu queria ser um verdadeiro cristão. Eu li a Bíblia, eu estudei, li toda a Bíblia antes de ser discípulo nessa igreja, dava meu dízimo na igreja, e estava com minha ex-namorada. E chegou o tempo que vocês têm que ser bautizados. Amém? Nós bautizamos. Mas essa mesma semana continuou a imoralidade, etc. Nunca nos arrependemos de nossa vida. Por quê? Porque o batismo não era para a salvação. Era simplesmente um símbolo de que você foi salvo quando você aceitou Jesus. Então, quando você se torna um discípulo, você se arrepende dos pecados, da mentira, amargura, a imoralidade, impureza, etc. E depois você pode ser bautizado, amém? Não antes. Então, a maioria das igrejas estão erradas. Por quê? Porque eles têm um plano de salvação errado. Eles são salvos aceitando Jesus, fazendo uma oração só. E depois bautizam nas águas. Ele foi salvo? Não! Você nunca se tornou um discípulo. Você nunca evangelizou. Você nunca fez um discípulo, batizou alguém. Você nunca viveu como um discípulo. E esse é um engano religioso. Então é muito importante para nós ter compaixão com as pessoas. Nós somos perfeitos. Não estamos falando que somos a única igreja salva. O que sim estamos falando é que só tem um caminho para as pessoas serem salvas. E o caminho é o discipulado. E infelizmente, muitas poucas igrejas ensinam o plano de salvação correto. Que sem dúvida é a nova aliança, amém? Amém. É a nova aliança. Então, vamos terminar aqui em 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 3. Uma das últimas cartas escritas no Novo Testamento. E é escrita por Pedro, não? Que foi discípulo de Jesus, que foi o primeiro líder da igreja primitiva. Ele traiu Jesus, mas se arrependeu e liderou a igreja, amém? Amém. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que fala aqui. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente no dia de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas um compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo.
Amém. Quero explicar essa escritura. Aqui fala que Jesus morreu por nossos pecados. Amém? Depois ele esteve 3 dias morto. E fala que durante esses 3 dias algo incrível aconteceu. Ele fala que uma das coisas que talvez aconteceu é que ele foi transformado no tempo e ele pregou por meio de Moisés, por meio de Noé, enquanto a arca era construída. A Bíblia fala que a arca tomou mais ou menos 100 anos para ser construída. E porque Noé era um profeta, quando você é profeta, Deus fala por meio de você. E Deus é Jesus, amém? Então, Deus falou por meio de Noé nesses 100 anos, enquanto a arca era construída. Você imagina? Ele, Noé pregando, vai chover na terra por primeira vez. Não tinha chovido ainda. Imagina as pessoas falando a ele: Noé, por que você está fazendo um barco, cara? Não tem água? Que onda de fazer um barco? Mas as pessoas acham que estavam rindo dele, estavam perseguindo ele, e Noé construindo uma arca. E as pessoas, e os filhos, imagina os filhos dele, que esse é seu pai, esse louco que está construindo um navio no meio, não tem água, cara. Eles sabiam o que era um navio, não tinha necessidade para navio, né? Mas ele, Jesus, pregou por meio dele, por 100 anos, enquanto a arca estava construída. Depois, fala que Deus fechou a arca com os animais e com os 8. Fala que as águas do dilúvio mataram o mundo inteiro, amém? Mas essas águas salvaram a eles porque fizeram flutuar a arca. E essas águas do dilúvio, isso que eu falei, representam o batismo hoje, que agora salva vocês, O batismo não é a remoção da sujeira do corpo, não é você ficar limpo fisicamente, não é a água que salva vocês, é a fé em Jesus. É uma consciência limpa diante de Deus, amém? Quando você for batizado, a água não salva vocês, amém? É a fé em Jesus nesse tempo. Nós não acreditamos na água bendita. Como se fala? Água bendita? Como? Benta, não? Bendita. Água benta. Nós não acreditamos na água benta. É a fé em Jesus que salva vocês nesse tempo, amém? O engano religioso é que você salva quando você faz a oração de fé. Depois de uma pregação, você vem na frente, você está emocional, você fala: agora eu aceito Jesus, não? Depois, 3 anos depois, você aceita Jesus de novo porque não deu certo, e você vem de novo à frente: eu aceito Jesus. Não, você é salvo no batismo por la fé em Jesus. Mas tem pré-requisitos para o batismo: fé e arrependimento, amém? Arrependimento implica ser um discípulo de Jesus. Irmãos, esta é a nova aliança que Deus deu. A nova aliança começou com João Batista aí sozinho batizando no deserto. Depois Jesus, depois os apóstolos, até o dia de hoje, amém? É uma aliança incrível. O fato que Deus quer perdoar nossos pecados. Já não é necessário a lei de Moisés. Já não é necessário as tradições de Moisés, a lei cívica de Moisés, a lei ritual de Moisés. Não temos que sacrificar animais mais. Jesus foi o sacrifício supremo, amém? A única lei que temos agora, biblicamente, é amar a Deus com toda alma, mente e coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. Em esses 2 mandamentos, você cumpre toda a lei de Moisés, amém? Então, quero nos animar, irmãos. O plano de salvação é incrível. A nova aliança é incrível. Mas temos que manter isto firme em nossos corações. Por quê? Porque é notável que, às vezes, discípulos podem duvidar o plano de salvação. Quando você duvida, quando você não está envolvido em evangelismo, quando você não está envolvido em estudar a Bíblia com outras pessoas, você pode esquecer ainda. Mas quando você está estudando a Bíblia com pessoas, quando você está compartilhando a fé, você está na batalha espiritual, você vê: uau,
este menino está en mucho pecado, eu tenho que arrepender-me também. Amém? Então, quero animar-los, irmãos, a entender que esse capítulo de Hebreus 8 é um capítulo muito incrível, porque cita literalmente a profecia de Jeremias sobre a nova aliança. Amém? Vamos ficar firmes, irmãos. Vamos ficar em fogo com Deus. Amém? E para Deus seja glória. Amém.